Joga amanhã pela Liberta é o Flamengo, né? O time é o líder do Grupo A, com 7 pontos. Vai pegar o Independiente Medellín, o jogo é na Colômbia. Richard Souza tá lá, acompanhando de perto para trazer os detalhes do Flamengo pra gente. Oi pessoal, tudo bem? Um abraço para todo mundo. A gente está aqui no entorno do estádio Atanásio Girardot. Esse é o palco do jogo de amanhã entre Independiente Medellín e Flamengo pela Libertadores. Flamengo que, se vencer, praticamente garante a sua classificação para as oitavas de final. O Independiente Medellín tenta se recuperar de uma eliminação no Campeonato Colombiano e também manter as suas chances de avançar na Libertadores. Flamengo chegou ontem a Medellín, um voo de 7 horas, voo desgastante, jogadores descansam nesse momento, mas hoje tem treino, o último antes da partida, às 4 da tarde no horário local, 6 horas no horário do Brasil. Deve ser um Flamengo naquela versão Libertadores do Leonardo Jardim, com Emerson Royal na direita, Danilo pode aparecer na zaga, o Carrascal é o substituto do Arrascaeta e Bruno Henrique no ataque, portanto, essa é a provável escalação do Flamengo para essa partida. Tchau, tchau, pessoal! Vamos lá, o Bruno Henrique continua no Flamengo. É isso aí, o clube renovou com um atacante até o fim de 27. Um dos grandes ídolos da história recente do rubro-negro ainda vai ganhar um busto na sede da Gávea no aniversário do Flamengo. Muito legal, hein? O Bruno Henrique chegou ao clube em 2019. Ele tem, olha isso, gente, 17 títulos conquistados. O camisa 27 tornou-se, ao lado do Arrascaeta, o maior vencedor da história do Flamengo. São 361 jogos, 114 gols e 58 assistências no total. Eu comentei aqui com o Vene Casagrande como eu olho muito sempre o lado humano dos atletas, né? E aí a gente começa a entender que um clube de futebol é sempre feito por pessoas e elas vão e elas vêm e o que fica é a instituição. Mas elas fazem parte para contribuir para a história, para o imortal, né? A gente fala tanto do imortal aqui, poucos jogadores, muitos ficam milionários quando chegam no apogeu, mas poucos são imortais, tá? E o Bruno Henrique se tornou e caminhou para isso, para ser um imortal. Mas o mais bonito para mim é quando o clube o trata como um imortal. Sobretudo numa renovação de um cara que já teve lesão séria, de um cara que talvez já passou do seu auge, e a gente sabe que sim, e de um cara que tem uma história muito, muito, muito bonita com o Flamengo. Eu estava muito preocupada nesse momento de renovação. Vamos esperar para ver o que ele vai entregar. Não tem que esperar. Ele já entregou tanto que eu acho que o mínimo que o Flamengo pode fazer é tratar tão bem nessa questão de renovação. E foi isso que aconteceu, né, Vene Casagrande? Foi isso que aconteceu, inclusive num determinado momento. Eu mesmo tinha esse discurso de esperar um pouco, mas como foi a negociação, como foi a renovação de contrato, eu acho que no fim das contas foi bom para todo mundo. Não teve aumento, não teve redução, muito pelo contrário, a relação foi maravilhosa, a negociação foi extremamente rápida e eles decidiram pela extensão por mais um ano de contrato, o que eu acho totalmente justo. Sim. E o Bruno Henrique, ele continua entregando, apesar de não estar vivendo mais o seu auge, apesar de não ser normal, titular, né? Absoluto, a idade chega para todo mundo. Ele está com 35 anos, inclusive ele está caminhando para o encerramento da carreira. Eu arrisco a dizer, pelo que eu escuto nos bastidores, que esse será o último ano dele de contrato. Inclusive faz total sentido ele querer encerrar em 2027, que envolve o número da camisa. Tem isso também. Você acha que ele para a carreira ou para no Flamengo? Quantos anos está o Bruno? O Bruno está com 35. Ele faz em dezembro, se eu não me engano, dia 31 de dezembro. No último dia do ano, ele faz aniversário. Ou seja, então, no ano que vem, ele vai estar com 36 saindo. 37. Vai acabar praticamente com 37 anos. Aí ele faz 36 agora. Exatamente. Aí faz 37. Ele mesmo já havia mencionado que estava pensando já no encerramento da carreira. Ainda bem que ele renovou. Da carreira? Da carreira, exatamente. Ainda bem que renovou. Muito legal. Por mais um ano. É sinal que vai performar por mais um ano. E se ele depois decidir encerrar a carreira, o nome dele já está na história. E essa homenagem de um busto lá na Gávea, sede oficial do Flamengo, é uma homenagem extremamente justa. Lembrando, busto não é estátua, são coisas totalmente diferentes. Tem alguns bustos lá, não tem? Tem alguns. E o Bruno Henrique, ele fez por onde, ele merece sim essa idolatria. E é sempre legal a gente homenagear quando a pessoa está viva. Porque a gente vê muita homenagem quando a pessoa, infelizmente, vira estrelinha. E nesse caso, o Bruno Henrique, ele não está apenas vivo. Ele ainda continua performando e dando muita alegria à torcida rubro-negra. Então, parabéns à diretoria do Flamengo, parabéns também ao Bruno Henrique pela renovação. Mas se tem um público que só sabe se debruçar no nostálgico para falar de ídolos, infelizmente somos nós do futebol. É verdade. A gente tem uma dificuldade enorme de transformar em ídolo alguém que ainda está em atividade, porque tudo fere, tudo ama, né?
Eu não tenho, por exemplo, pra mim o cara não tem que parar ou já morrer pra eu colocar ele num pedestal. Mas o público do futebol que consome o futebol, o torcedor geralmente tem essa dificuldade, Caio, de botar um cara numa idolatria que ele ainda tá jogando, ou que ele ainda não parou de jogar, ou ainda não morreu. Sim, você sempre fica com aquele pé atrás, mas se ele for jogar no rival, se ele isso, se ele aquilo, se ele botar a camisa de um outro time, se ele pisar na bola. Mas assim, eu acho que vale o elogio aqui à diretoria do Flamengo, não só pela renovação, mas pela homenagem ao Bruno Henrique, que é muito merecedor disso, um dos maiores ídolos aí da história do Flamengo. Não dá para ranquear aqui agora se está no top 10, top 20, enfim, o Flamengo tem vários ídolos. Bruno Henrique com certeza é um deles e merecedor dessa homenagem em vida, porque é muito importante que a gente faça isso, reconheça as pessoas enquanto elas estão aqui. Se ela está dentro do clube, melhor ainda, porque ela se sente mais prestigiada ainda, ela sente confiança não só da diretoria, mas da torcida, o carinho e o respeito que eles têm pelo Bruno Henrique por conta de tudo que ele fez com a camisa do Flamengo. Isso merece sim todo o reconhecimento do mundo, então parabéns aí à diretoria do Flamengo por reconhecer um ídolo do clube com a sua torcida. Que é um bom exemplo do que aconteceu recentemente, Flamengo e Bahia no Maracanã. O Everton Ribeiro, ele foi muito aplaudido pela torcida do Flamengo e eu achei sensacional, porque é um ídolo. Claro. Tal como o Bruno Henrique, merece todas as homenagens. O fato de vestir a camisa de um outro clube, no caso o Bahia, não faz ele ser menos ídolo ou mais ídolo, muito pelo contrário. A história dele foi construída com a camisa do Flamengo. Independentemente se Bruno Henrique vista a camisa de outro time, ele vai continuar sendo ídolo, que eu acho que não vai acontecer também. Vamos para as informações. Galera, antes de mais nada, acabei de receber aqui o uniforme do Flamengo para pegar o Independente Medellín nessa quinta-feira. O Flamengo vai jogar todo de branco, como foi no último jogo contra o Estudiantes. Todo de branco e o goleiro todo de azul, tá bom? Fica aí a informação para vocês. Vamos lá. Números de Felipe Luiz e Leonardo Jardim no comando do Flamengo, excluindo os jogos do estadual, para ficar ainda mais nivelado, tá? Lembrando que o Leonardo Jardim ele não pegou estadual, na verdade pegou apenas a final contra o Fluminense. Vamos lá, Felipe Luiz em 2025, 62 jogos, finalizações 15.0 a favor e 9.6 contra. XG, o que é o XG, galera? Na estatística do futebol é gols esperados, 1.54 a favor e 0.75 contra. Números de gols, 1.77 a favor e 0.66 contra. Felipe Luiz em 2026, 6 jogos, lembrando, excluindo estadual. Finalizações, 13.3 a favor, 10.8 contra. O XG, que é o gols esperados, 1.42 a favor, 1.08 contra. Números de gols, 1.0 a favor, 1.67 contra. E aí veio o Leonardo Jardim em 2026. São 13 jogos até o momento. Finalizações, 15.2 a favor, 12.4 contra. XG, gols esperados, 1.66 a favor, 0.96 contra. Número de gols, 2.23 a favor, 0.69 contra. A fonte desses dados é a melhor possível, que é a Opta, tá? É aquele aplicativo Opta. A minha interpretação desses números aqui, para quem gosta de comparar números de um treinador para o outro, os números são praticamente iguais, praticamente, muda um negocinho aqui, outro ali. Jardim, pelos números, mais ofensivo. Felipe Luiz, pelos números, um pouco menos vulnerável, ou seja, dá menos chance ao adversário, até porque, pela característica de jogo, ele tinha mais a posse de bola. Não dá para comparar um ano do Felipe Luiz com um mês do Leonardo Jardim, pois Leonardo Jardim nem pré-temporada ele teve, ele já chegou, assumiu o comando e é um jogo atrás do outro. No fim das contas, sabe o que vai resumir um trabalho para o outro? É título. É título. O Felipe Luiz, querendo ou não, conquistou muitos títulos no comando do Flamengo. Iria conquistar muitos títulos se ele continuasse? Não sei. Fica na base do si, não tem como saber. O Leonardo Jardim assumiu, está vivendo um bom momento, 9 jogos sem perder, 7 vitórias seguidas e 2 empates. O Felipe Luiz ia estar vivendo esse bom momento? Não sabemos. Tinha potencial para isso? Tinha, mas a gente nunca vai saber. Então,
Esquece o Felipe Luiz, daqui para frente é Leonardo Jardim. Ah, mas se fosse o Felipe Luiz, ele não tomaria um gol de empate contra o Vasco. Beleza, mas se fosse o Felipe Luiz, poderia não ter vencido 7 seguidas. É na base do si. O que vai resumir, no fim das contas, o trabalho de um para o outro é título. O Leonardo Jardim tem potencial para conquistar o que o Felipe Luiz conquistou? Sim, ele é muito bom treinador, mas depende de uma série de fatores. Eu só acho que ele precisa mudar um pouco o estilo de jogo dele, porque já havia acontecido em outras partidas, só que os adversários não aproveitaram como o Vasco aproveitou. A tal posse de bola estéril que ele critica em determinado momento ali é necessário. Contra o Vasco era muito necessário e ele não soube fazer. Tanto é que tomou o gol de empate e ele assumiu essa responsabilidade. Vamos lá, galera, dar continuidade aqui, ó. O Carrascal está de volta à lista de relacionados, tá? Vocês puderam acompanhar no nosso último vídeo. E eu acho que é o momento, assim, a chance de ouro para o Carrascal se provar novamente com a camisa do Flamengo. Ele está vivendo em baixa, tomou o cartão vermelho desnecessário, tomou suspensão do STJD, perdeu a confiança de grande parte da torcida do Flamengo, mas agora ele é o homem ideal, o jogador ideal para substituir a Arrascaeta no meio de campo na ausência do Lucas Paquetá ainda lesionado. O Carrascal ele vai ter a chance de jogar numa posição que ele domina. Ele foi contratado para ser o substituto imediato do Arrascaeta, vamos lembrar disso. É um jogador que está buscando vaga na Copa do Mundo. Eu não consigo cravar que o Carrascal com certeza vai estar na seleção colombiana para a Copa do Mundo. E a gente está falando que a Copa é daqui a 40 dias, 45 dias. Então, Carrascal, quando você vai ter uma oportunidade preciosa como essa? Chegou o momento de você se provar novamente. E você, torcedor do Flamengo, chegou o momento de apoiar novamente o jogador. Eu sei que muitos estão com o pé atrás, sei que muitos estão dizendo que ele se perdeu no meio do caminho. Enfim, mas eu acho que chegou o momento de novamente a torcida apoiar. Lembrando que em 2026 Carrascal tem 23 jogos, 2 gols e 4 assistências. Em 2025, ano passado, o ano que ele chegou, ele fez 24 jogos, 3 gols e 5 assistências. Teoricamente, os números são praticamente os mesmos nesse primeiro semestre para o segundo semestre do Carrascal no Flamengo na temporada passada, quando ele chegou. Então, eu acho que o Carrascal ele tem potencial sim para ser esse substituto do Arrascaeta, e eu acho que ele vai conseguir dar conta do recado. Inclusive, para finalizar com uma informação, a comissão técnica Leonardo Jardim pensa em começar com o Carrascal no jogo de quinta-feira. Segundo informações do jornalista Luiz Carlos Lago, o Flamengo acompanha de perto a situação de David Romero, atacante de 23 anos que vem se destacando no campeonato argentino com a camisa do Tigre. O jogador é visto internamente como uma grande oportunidade de mercado, principalmente pelo seu potencial de crescimento e pelo bom momento vivido nesta temporada. Romero soma 8 gols em 15 partidas e tem chamado atenção pela presença diária, capacidade de finalização e movimentação ofensiva. O Flamengo entende que o centroavante possui características que podem agregar muito ao elenco, especialmente por atuar como camisa 9 de referência, uma posição considerada importante dentro do planejamento do clube. Avaliado em 5 milhões de euros, cerca de 28,7 milhões de reais, o atacante é tratado como uma contratação viável financeiramente. A diretoria rubro-negra busca reforços jovens, com margem de evolução e possibilidade de valorização futura, e Romero se encaixa exatamente nesse perfil desejado. Revelado pelo Talleres, o argentino estreou profissionalmente em 2021 e disputou 44 jogos pelo clube, com 4 gols e 3 assistências. Depois disso, passou pelo Unione La Calera por empréstimo, onde conseguiu maior destaque e evolução no seu futebol. Agora no Tigre, vive a melhor fase da carreira e entrou no radar de vários clubes sul-americanos. O Flamengo monitora a situação com atenção e entende que precisa agir rápido para evitar concorrência maior, principalmente de equipes do exterior. Agora eu quero saber a opinião de vocês. David Romero será um bom reforço?
Sim ou não? Deixe sua opinião no comentário. Não esqueça de curtir o vídeo e inscreva-se no canal para não perder nada do Flamengo. Até a próxima e saudações rubro-negras.